7 passos simples para você aumentar os seus acertos na prova e com isso você conseguir passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Então vamos lá. Eu vejo que muitas pessoas, elas querem, meu Deus, eu quero passar em medicina, eu quero passar em medicina, só que assim, para você passar em medicina, você tem que acertar as questões. Né? Não adianta você querer passar em medicina sem ter acertos. Não vai acontecer um milagre do divino, do além, que no dia do vestibular você vai acertar as questões, que no dia do Enem tu vai acertar as... Não vai. Tá? Não vai. Então é fundamental que você busque estratégias para melhorar a sua performance cognitiva para você acertar mais questões no dia da prova. A gente podia falar aqui de estudar mais, de ver mais coisas. Não, tu tem que ver estratégias, comportamentos que você pode adotar na sua rotina para você conseguir melhorar ali, aumentar o seu nível de acertos. Porque é muito comum isso, né? A galera que me procura achar que o tempo é a única métrica. Não, eu aumento o tempo de estudo e aí eu resolvo todos os problemas. Então, eu quero passar em medicina, eu aumento as horas de estudo e vou passar em medicina. Eu quero melhorar em redação, então eu aumento o tempo de redação, o tempo de estudo de redação, eu vou passar em medicina. Eu quero melhorar em matemática, então eu aumento o tempo do estudo de matemática, eu vou passar em medicina. Não é assim que funciona, pessoal. Tá? Se fosse só o tempo de estudo, todo mundo ia passar, porque tem gente que fica 20 horas estudando, 40 horas estudando, 50 horas semanais estudando e não consegue, né? Que dá uma média ali de 8 horas por dia, tá? Então vamos lá. Então pega papel e caneta, que vai ser bem legal esse conteúdo e espero que ajude você. Depois deixa um comentário aqui embaixo para mim saber se te ajudou, se fez sentido o que eu falei, né? Qual que é a sua visão sobre isso, qual que é o seu pensamento sobre isso. É muito importante para mim a sua opinião, né? Saber se você gostou, se você não gostou, tá? Primeira coisa, tá? É o sono. Meu Deus, o que o sono tem a ver com acertar questões? Nós temos assim, ó, nós temos uma memória de curto prazo, tá? Então, por exemplo, eu vi o conteúdo, eu entendi o conteúdo, ficou na memória de curto prazo. E aí, quando eu vou dormir, durante o sono REM, que é traduzindo do inglês para o português, é movimento repetitivo dos olhos. Que é o momento que eu sonho, tem aquele sonho profundo, parece que eu estou vivendo aquilo. Eu tenho a consolidação da memória de longo prazo. Então é durante o sono que você aprende, que você sai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Por isso que muitas pessoas, quando passam um dia que ela estudou o conteúdo, ela esquece. Por quê? Porque não aconteceu a construção da memória de longo prazo. Então é importante você dormir. Você tem que dormir bem. Não adianta você ter privação do sono, você dormir 5 horas. Ah, não, eu não consigo render nos estudos, eu não consigo aprender, eu não consigo memorizar. Aí eu perguntar, mas quantas horas tu estuda? Desculpa, quantas horas tu dorme? Quantas horas tu dorme? Eu durmo 1 hora, eu durmo 2 horas. Tá aí a explicação, meu querido. Tá explicado por que tu não consegue passar em medicina. Tá explicado por que tu não aprende os conteúdos, porque tu dorme pouco. Essa é a realidade. Desculpa falar isso para você, desculpa a minha sinceridade, mas é o fato, né? O fato é que você não consegue aprender a memorizar os conteúdos porque você dorme pouco. Então você tem que melhorar o teu sono, tá? Segunda coisa, você fazer o que eu chamo de self-study, que é você explicar conceitos teóricos, né, relacionar esses conceitos teóricos com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Então não adianta você só saber a teoria, você tem que ver onde que a teoria aparece no seu dia a dia. Exemplo, resistência, resistores. É um conteúdo da eletrodinâmica que é muito cobrado na prova de física. E você tem um chuveiro. Como é que o chuveiro aquece a água? Porque dentro do chuveiro tem um resistor. Então eu pego uma teoria chata, que é muito difícil eu entender, e correlaciono essa teoria com o meu dia a dia, com o meu cotidiano. Se você é uma pessoa normal, você toma banho todo dia. Então, se você toma banho todo dia, você usa a física todo dia. Né? Então, traduzir esse conteúdo, essa teoria, com o seu dia a dia. Tá? Terceira coisa que vai ajudar você a aumentar os seus acertos, que é fazer simulados. Então, baixar as provas antigas do Enem ou do vestibular que você vai fazer e fazer todo final de semana. Então, quanto mais simulados você fizer, maior vai ser a tua taxa de acertos. E aí você vai mensurando. Pô, no primeiro simulado eu zerei, errei todas as questões. No segundo eu acertei 5 questões. No terceiro eu acertei 10. No quarto eu acertei 11. No quinto eu acertei 12. E aí você vai evoluindo gradativamente, tá? Então isso é muito legal. Quarta coisa, você saber planejar as suas sessões de estudo, o que eu chamo, né, que eu falo lá na minha plataforma de estudos, lá no Método Atletamente, que eu falo que é o gerenciamento de recursos. Meu Deus, Léo, como assim?
você gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua energia. Eu não vou conseguir estudar 12 horas por dia. Eu não vou conseguir estudar o dia inteiro. Beleza. Mas eu consigo estudar 1 hora de manhã, 2 horas à tarde. Ou daqui um pouco, pô, Léo, eu não consigo estudar de manhã, mas eu consigo estudar à noite. Então tu vai gerenciando o seu tempo e vai gerenciando o seu recurso, né? Que o tempo é o recurso que você tem. O que você dá no estudo? Você não dá dinheiro, né? O que eu dou? Eu dou o meu tempo. Então, por exemplo, eu não pago medicina, né? A mensalidade da minha faculdade custa 10 mil, eu não pago nada, né? Nunca paguei. Durante 6 anos de medicina, eu nunca paguei nada. Eu passei em primeiro lugar, ganhei uma bolsa 100% da faculdade. Então, a faculdade particular me deu uma bolsa porque eu passei em primeiro lugar. Então, acontece. Quando eu tava ali na faculdade, como eu não pago, o que eu tô doando para medicina? Eu tô doando meu tempo, que é o meu bem mais precioso. Então, é importante eu gerenciar o meu tempo para mim conseguir saber onde que eu consigo render melhor. O que eu recomendo meus alunos fazerem? Pegar uma folha em branco, uma folha 4, assim, normalzinha, e desenhar nessa folha como que é a tua semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e ver quais são os momentos que você consegue estudar. Pô, Léo, na quarta eu consigo estudar só 1 hora. Tudo bem. Mas na quinta-feira, Léo, eu consigo estudar 4 horas. Show de bola. Né? Então, olha que interessante, você vai mensurando. Pô, tem um dia que eu consigo estudar mais, tem dia que eu consigo estudar menos, sabe? Você vai fazendo esse gerenciamento da sua rotina. Isso é fundamental, tá? Quinta coisa, meditação. Acalmar a sua mente, acalmar os seus pensamentos. Eu, por exemplo, sou um cara muito acelerado. Então a meditação, ela ajuda a acalmar os meus pensamentos, ajuda você a ficar mais calmo. E aí, quando você tá calmo, quando você tá relaxado, você consegue marcar o X na alternativa correta. É muito comum isso, né? Acaba o Enem, acaba o vestibular, o aluno vai ler a questão com calma, com tranquilidade, ele vê, nossa, Léo, como que eu errei essa questão de matemática? Como que eu errei essa questão de português? Era tão fácil. Por quê? Porque a pessoa estava tão ansiosa que ela acabou errando questões fáceis. Comenta aqui para mim saber se já aconteceu isso com você, de errar questões fáceis. Deixa o seu comentário aqui, tá? Sexto passo aí para você acertar questões, para você acertar mais questões da prova. Você classificar as questões em questão F, questão M, questão D. Então não adianta você começar a prova queimando a largada, né? Não adianta você ser precoce. Você tem que começar nas questões fáceis. Depois você vai para as questões medianas e por fim você vai para as questões difíceis. Você nunca começa fazendo a prova com as questões difíceis, porque isso vai desregular o teu nível emocional. Então o que tu faz? Tu começa com as questões fáceis. Depois você vai para as questões medianas e lá no final tu vai para as questões D. Tá? Então fazer essa classificação é fundamental. O que eu recomendo? Leia a prova primeiro e faça as questões fáceis. Faça depois uma segunda leitura e faça as questões intermediárias, medianas. E na terceira e última leitura você tenta fazer as questões difíceis, tá? E o sétimo passo é você misturar os conteúdos. Então pega uma memória que você já tem para correlacionar com aquele conteúdo. O que isso quer dizer? Então eu quero aprender botânica. Então a minha avó tinha um jardim. Então eu já tenho uma memória desse jardim das plantas, que é, né, porque o pessoal de mais idade, ele gosta de plantas, né? Então tem jardim, tem plantas, tem horta. Então eu lembro da minha avó cuidando da horta dela, cuidando das plantas dela. Eu tenho várias memórias com isso. Então eu pego uma memória que eu já tenho e correlaciono com um conteúdo de botânica, tá? Dentro do meu método tem uma técnica chamada GPOM, que é você correlacionar memórias que você já tem com os novos conteúdos. Isso ajuda demais você lembrar do conteúdo, porque a memória de longo prazo, lembra que eu falei no começo? Memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela precisa de um gatilho. Para você lembrar dela, você precisa ter um gatilho. Então, quando você tem esse gatilho com memórias emocionais, com coisas que você já sabe, fica muito mais fácil você lembrar do conteúdo de botânica, do conceito de geografia, de história e acertar o X da questão. Então, olha que interessante, esses 7 passos, se você implementar na sua rotina de estudo, você provavelmente vai chegar lá no Enem e no vestibular vai conseguir ter mais acertos e vai aumentar a probabilidade de você passar em medicina. E se tu gostou desse conteúdo, já aproveita para me seguir aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, para sempre quando eu postar um vídeo, postar um conteúdo, você ser notificado pela plataforma. E vejo você então no próximo vídeo.